Boa noite. O novo prefeito assume em janeiro e vai gerir a cidade até 2016. São 4 carnavais, uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações e a vida de quase 3 milhões de habitantes nesses mais de 1.400 dias. A avaliar pela propaganda eleitoral e pela situação da capital, há muito o que fazer. E é sobre como melhorar Salvador e a vida dos que moram aqui que eu converso hoje com o arquiteto e historiador Chico Sena. Boa noite, Chico. Boa noite, Silvana. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar de volta aqui à Band. O prazer é nosso. Chico, qual é o primeiro grande desafio do novo prefeito? Primeiro, arrumar a cidade. A cidade atravessou nesses últimos anos um período de desordem total. A cidade está necessitando de serviços básicos, mas eu acho que o maior desafio do prefeito eleito, e eu quero deixar claro que essa conversa nossa está acontecendo na quinta-feira, que antecede a eleição, portanto não sabemos ainda quem é o eleito, é realizar um plano estratégico para a cidade, um plano diretor executivo, como foi o modelo do EPUX na década de 40, que foi publicado em 49, que deu base para as transformações da cidade na segunda metade do século XX. Agora, esse plano, esse planejamento, por que ele é tão importante? Sem planejamento não existe governança. Então é a base de qualquer governo. O planejamento, a cidade que tem um plano diretor, o prefeito eleito, ele vem para executar o que está formalizado no seu plano diretor. Ou seja, na verdade, passa a existir um projeto de governo e não mais um projeto de poder. Agora, Chico, Salvador é uma cidade dividida em várias cidades. Como é que você encara essa realidade? Essa pluralidade é o que faz de Salvador a coisa mais fantástica. Na verdade, quem conhece a história da cidade sabe que a sua formação é múltipla, do continente europeu, do continente africano, do continente americano. É um encontro de povos e culturas, na verdade, e essa multiplicidade de cidade com uma certa desigualdade, que o mais importante não é étnica, mas é a social. A desigualdade social é evidente. Salvador está dividido em praticamente 2 grandes segmentos, né? Então, todo um trecho de orla que compreende a dita classe A e B da cidade e um miolo da cidade, que é a classe C e D da cidade. Portanto, é preciso governar para as diversas Salvador. Por outro lado, Salvador é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, tombada pela Unesco no ano de 1985 e, portanto, tem um compromisso internacional de preservar a sua história, a sua cultura e o seu patrimônio. Então, nós temos que zelar pelo cidadão, pelo povo, pela pluralidade, buscar um equilíbrio, um desenvolvimento, uma preservação e um sentido de futuro para a cidade. O repórter Cristiano Gobi tem uma pergunta para você. Boa noite, professor. Uma das vistas mais belas da Baía de Todos os Santos é a que se tem do subúrbio ferroviário, que também é uma região historicamente desprezada pelos gestores da cidade. O senhor acredita que é possível recuperar, de certa forma, essa região e torná-la um local de lazer para os baianos à beira da Baía de Todos os Santos? Sempre é possível e, às vezes, eu lamento que Salvador não tenha se desenvolvido da forma organizada para a Baía de Todos os Santos, ou seja, nessa região suburbana. O grande entrave do desenvolvimento dessa área foi a rede ferroviária, que, na verdade, a rede ferroviária era a ligação formal do interior com a capital e todos aqueles que vieram por força de uma migração do campo para a cidade foram se localizando no entorno deste terminal ferroviário. E ela seccionou praticamente o território da região litorânea. Por outro lado, nós temos um litoral extremamente agradável, recortado, não existe salinidade. Nós temos 2 grandes ecossistemas na cidade, um ecossistema de dunas na orla atlântica e um ecossistema de mata atlântica na orla da Baía Todos Santos. É o melhor clima da cidade, é um clima ameno, de bons ventos, bons ares, de água, uma topografia excelente. Eu acho que Salvador deve focar o desenvolvimento nessa região, não só pela vocação geográfica, paisagística, histórica, mas principalmente pela população extremamente carente que ali habita, necessitando de obras de infraestrutura muito sérias e que fazem parte da história da nossa cidade. Estruturalmente, o que falta para aquela região? Praticamente tudo. Saneamento básico, transporte adequado, moradia adequada, uma lei de uso do solo adequada também para o desenvolvimento da região, porque grande parte dessa região foi ocupada desordenadamente pelas chamadas ditas invasões, ou conjuntos habitacionais feitos de um nível extremamente precário, enfim. E eu posso dizer isso claramente porque eu passei a minha juventude, parte da infância e juventude, veraneando em Paripe,
numa região chamada Tubarão, onde eu acessava a nossa casa de veraneio via estrada férrea, e era paradisíaco, era extremamente agradável, era tranquilo, era bucólico, era uma das coisas mais agradáveis da cidade, poder se veranear, ou até mesmo morar, porque eu tive parentes que moraram naquele entorno de Praia Grande, Piripiri e tudo mais, e a transformação foi muito grande. Por outro lado, a região da cidade que mais se desenvolveu do ponto de vista da industrialização está muito próxima ali, que é Aratu, o centro industrial de Aratu, mais adiante o polo petroquímico. E por força disso também a Cocisa que ali se implantou, o terminal de Aratu, ou seja, fez com que aquela região fosse praticamente absorvida por uma vocação industrial não muito organizada para ela, obviamente, e prejudicou todo o seu entorno. A acessibilidade é muito difícil para lá. Nós sabemos que a Avenida Suburbana é uma das avenidas de trânsito mais perigosas da cidade, onde existe o maior número de acidentes. Em instantes, a vocação para serviços e a informalidade de Salvador. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o arquiteto e historiador Chico Sena. Chico, Salvador tem uma vocação para serviços e me parece é uma das cidades mais informais do mundo. Existem boas experiências de cidades que têm a mesma vocação soteropolitana e que têm uma formalidade maior, um pouco mais organizada? Bem, Salvador ela foi fundada por um decreto-régio em 1549 com algumas vocações específicas. Primeiro, de defesa do território. Então, era uma cidade militar, cercada por muralha, com fortificações em todo o seu entorno. Segundo, de governança, ou seja, sede do governo geral do Brasil e governou por 214 anos o nosso país. Terceira grande vocação, a comercial. Então, a maior vocação de Salvador, sem dúvida, é a vocação comercial. Mas comercial em todos os sentidos. Comércio de exportação, e comércio varejista, atacadista e o comércio informal. Esse comércio informal, que hoje é o dito comércio dos ambulantes, que na verdade não são ambulantes, porque ambulante é aquele que circula, portanto o que está fixo não é ambulante. Então já é um comércio fixo nas ruas de Salvador, nas calçadas da cidade, que tem que ser olhado de uma forma séria, criteriosa, porque é uma mão de obra importante para a cidade, claro. Ela gera trabalho, ela gera renda, ela sustenta famílias e tem que ser tratada com muita dignidade e com muita seriedade. Agora, sem dúvida nenhuma, outra grande vocação da cidade é a vocação da religiosidade, que todos nós sabemos, que é essa diversidade religiosa que vem de todas as correntes, especialmente da cristã e do candomblé, e também a vocação dos serviços. Salvador sempre foi uma cidade prestadora de serviços, e serviços de qualidade. É uma tradição da cidade ter uma mão de obra qualificada, na prestação de serviços, seja ela da construção civil, seja ela artística ou do restauro, enfim. Então, você procura um bom marceneiro, um bom pedreiro, um bom pintor, e isso vem se perdendo qualitativamente com o tempo. Por exemplo, instituições que formavam essa mão de obra especializada, que eram como agremiações quase que medievais, e que o jovem, ele treinava desde muito cedo na oficina do seu mestre, isso já não se encontra mais. Então é preciso nós retomarmos a requalificação dos serviços prestados na cidade, porque isso gera emprego e renda. Agora, com relação ao zoneamento urbano, como é que você vê essa situação aqui em Salvador? O uso do espaço público da cidade, ele precisa ser bastante regulado. Hoje se licencia tudo em qualquer lugar e de qualquer forma. Ou seja, bairros que são tradicionalmente residenciais viram de serviço, viram comerciais, viram de circulação, de grande circulação, regiões que são digamos assim, uma ocupação mais horizontal, de repente se verticaliza, com índices assustadores de crescimento, onde não tem ruas que comportem a quantidade de veículos, não é? A acessibilidade é muito difícil. As calçadas de Salvador são muito estreitas, não só estreitas, como muito mal conservadas. Então, a acessibilidade para os deficientes físicos, para os idosos, para todos de um modo geral, quem circula. Fazer-se um Cooper na cidade hoje é muito difícil, a não ser em poucos locais específicos, não é? Como um deles, no caso, é o Dique do Tororó, que é muito aprazível. Então, Salvador precisa realmente um trabalho muito sério em toda essa questão de infraestrutura, porque Salvador precisa ser
como é que nós podemos dizer, tratada com carinho de quem trata a sua família, a sua casa, o seu lar. Um PDDU de médio prazo, um planejamento, uma nova lei de ordenamento e uso do solo poderiam resolver essa situação? Isso é a base, isso é o eixo. Mas eu acho que o que resolve realmente é, primeiro, a competência administrativa, a seriedade administrativa, a honestidade, os bons propósitos, a transparência e a probidade. Já já, a requalificação da orla e a preservação das festas populares. A entrevista coletiva volta em instantes.